comprar uma roupa legal que faz tempo que não tem, não vai no shopping nem para isso, coisa que nós mulheres adoramos, né? Mas o joelho não deixa mais. Gosta de ir para a praia, gosta de dançar, gosta de ir para as festas de aniversário da família, começa a recusar tudo por causa da dor, porque tá andando mancando e porque tem vergonha das pessoas olhando, você mancando principalmente, né? Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fique Boa do Joelho com a Aline, onde você aprende o caminho para ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, em casa e sem remédios. Aqui é a Aline, eu sou fisioterapeuta e no programa de hoje a gente vai falar sobre o seguinte: o que fazer quando a artrose no joelho roubou a sua vida? Esse é um problema muito sério, porque a artrose no joelho é uma doença que realmente progride, infelizmente não tem cura, tem como a gente controlar os sintomas para você ter uma vida normal, como se a artrose não existisse, mas enquanto você não faz isso, ela progride e quanto mais ela avança, mais a sua dor potencializa, mais a fraqueza se instala, os falseios aumentam. E o problema é que esses sintomas vão limitando a sua vida inteira. Desde você não conseguir mais fazer movimentos em casa, como sentar e levantar, sair da sala para o quarto de uma maneira normal, você vai com muita dificuldade, com muita dor, para essas simples coisas do dia a dia, até a artrose conseguir simplesmente, praticamente, fazer a sua vida social virar pó. Você começa a não querer mais sair de casa, a recusar convites. Não importa se é aniversário de alguém da família, se é uma festa, se é um passeio que você gostava de fazer, você para de querer ir por causa da dor, porque está andando mancando, porque você tem vergonha do seu andar mancando, que as pessoas ficam olhando. Então, tudo isso faz com que a sua vida social e principalmente o seu lazer de qualidade vá acabando cada vez mais. Você não consegue mais fazer uma viagem, ir para uma praia e passear no shopping. Então, isso realmente é um peso muito grande que a artrose no joelho traz para a sua vida. E o objetivo do programa de hoje é compartilhar histórias e inspirar mulheres que sofrem com artrose no joelho, para te ajudar a entender que esse problema não está sendo enfrentado só por você. E também para que você tenha uma noção de que você tem apoio e que você pode procurar por ajuda e que essa ajuda realmente pode ser muito eficaz na sua vida. E antes de continuar, não esquece, já dá um like nesse vídeo. E agora eu quero compartilhar com você o seguinte: eu já passei por uma experiência como essa. Eu já sofri uma queda num acidente no meio da pandemia, inclusive no shopping, que machucou muito feio o meu joelho e eu acabei desenvolvendo todos os sintomas da artrose. Então o meu joelho ficou muito inchado, muito dolorido. Os falseios começaram a surgir com o tempo, fraqueza, e eu não conseguia fazer absolutamente nada na minha casa direito. E o pior, não podia chamar ninguém para me ajudar, porque no meio da pandemia eu tinha um filho de 1 ano, na época não queria trazer ninguém para casa para ajudar com as coisas de casa e tal, e o meu marido trabalhando o tempo inteiro. Então foi meio que desesperador ver tanta coisa a ser feita, uma criança de 1 ano para eu cuidar, mal sabia andar, e eu sem poder pegar ele no colo quando estava em pé, sem poder me abaixar para brincar com ele. Fora as coisas de casa, limpar a casa. Então, foi um momento realmente muito difícil da minha vida. Ter que acordar de madrugada por causa de uma dor insuportável é muito difícil. Acredito que você sabe o que eu estou falando, porque você também deve passar por isso, né? E quando você acorda por causa da dor, para dormir de novo é outro sacrifício. E aí, você acorda cansada no outro dia e isso vira uma bola de neve. Você começa a se sentir cansada da dor, cansada da tensão do dia a dia, cansada de se sentir frustrada de não conseguir melhorar. E isso vai piorando o seu estado emocional também. Você começa a perceber que não é mais aquela mulher que você era antes. Começa a sentir inveja da pessoa que está andando direito, que queria andar assim, daquele jeito que aquela pessoa está andando. Você andava até um dia desses e de repente, de uma hora para outra, ei, a história muda e você começa dia após dia entrando naquele quase que um pesadelo, né? De ver toda a sua vida limitada por causa da artrose no joelho. E aí, se você sai da sala para o quarto, já é praticamente uma missão.
É muito difícil você andar com muita dor. E aí você vai toda mancando, toda torta, já começa a doer coluna, quadril. Você quer ir na cozinha, lavar uma louça, não consegue ficar em pé por muito tempo. Fazer almoço, né? Nem pensar essas coisas de antes, tem ou que pedir ou se virar nos 30. E se você era uma pessoa ativa, ou que gostava de passear, ou que precisava sair para trabalhar, ou que estava sempre em movimento com atividades sociais e tal, isso também é muito difícil, porque você acaba parando o resto da sua vida social. E passear no shopping, nem pensar. Aí suas roupas acabaram, você quer comprar uma roupa legal que faz tempo que não tem, não vai no shopping nem para isso, coisa que nós mulheres adoramos, né? Mas o joelho não deixa mais. Gosta de ir para a praia, gosta de dançar, gosta de ir para as festas de aniversário da família, começa a recusar tudo por causa da dor, porque está andando mancando e porque tem vergonha das pessoas olhando, você mancando principalmente, não é? Então, é um peso gigantesco que a artrose traz para a nossa vida e eu sei disso. Eu sei o quanto é desesperante você ver um monte de coisa que você precisa fazer e você não consegue. Por isso que dentro da pandemia eu tive que desenvolver um processo de tratamento que fosse eficaz de verdade. Eu estava tentando fazer meu tratamento com os exercícios de Pilates, que eu era professora de Pilates já há quase 20 anos, e o meu automatismo foi querer fazer meu tratamento com aquilo que eu trabalhava enquanto fisioterapeuta. O problema é que não estava dando certo. Quanto mais eu fazia exercício, mais o meu joelho doía. E eu tive que parar para pensar. Não é assim que se trata a artrose no joelho. Essa doença, ela é muito pior do que a gente que lê e estuda ela imagina. A gente só sabe quando passa na própria pele o que é que ela causa de tão intenso, os 1000 obstáculos que ela traz para a nossa vida. Os livros não conseguem esclarecer para a gente o quão intensa essa doença é. Você tem que sentir na própria pele. E aí, foi o que aconteceu comigo. Finalmente caiu a ficha de que aquele protocolo antigo da fisioterapia não servia, não era suficiente. Eu falei, eu preciso mexer os meus pauzinhos, começar a pensar, a estudar e a entender que passo a passo que eu posso desenvolver dentro da minha casa para tratar essa doença. E o maior desafio para mim, eu já tinha vendido todos os meus aparelhos de fisioterapia, porque tive que fechar o meu consultório devido à pandemia. Não consegui mais sustentar. E aí, eu tive que desenvolver meu tratamento com coisas que eu tinha em casa, que qualquer pessoa tem em casa. Ainda teve mais essa dificuldade, né? Uma situação totalmente diversa. Mas, para minha surpresa, à medida que eu fui estruturando esse tratamento e entendendo qual seria a sequência ideal, o tratamento finalmente começou a dar certo. E aí, quando eu finalmente consegui me livrar da dor e dos falseios que me deixavam todo santo dia com medo de cair, que me impediam de segurar o meu filho quando ele caía no chão, né? O instinto da mãe é ir pegar a criança e levantar do chão. Eu não conseguia fazer isso. Então, quando eu pude voltar para esses pequenos detalhes do dia a dia que a gente não dá valor, mas eu vi isso tudo indo embora, os falseios, essas dificuldades, meu Deus, que alívio, que felicidade. Eu nem sei descrever o quão feliz eu fiquei, porque era um alívio para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa também, que está suscetível a se machucar como qualquer outra, e também um alívio enquanto mãe, para poder cuidar direito do meu filho. Então, eu fiquei tão feliz com isso, que eu comecei a divulgar para as minhas pacientes também, que eu atendia no presencial lá no Pilates, que sofriam com artrose no joelho, o que eu tinha feito na minha casa. Passei para elas todas as orientações e, para minha surpresa, todas também conseguiram se livrar dos sintomas da artrose no joelho e conseguiram voltar para a vida normal. Isso, para mim, não tem preço, porque você está no fundo do poço com a sua vida toda acabada e de repente você conseguir voltar para a sua vida normal, fazendo tudo dentro da sua casa, sem precisar tomar um único remédio, isso é realmente muito maravilhoso e muito gratificante. Então, eu ouvi muitos relatos delas com relação a essas dificuldades também. Aline, eu não conseguia mais subir as escadas da minha casa. Aline, eu não conseguia mais cuidar direito do meu marido, que é dependente de mim.
E aí eu sofria demais para ajudar ele a levantar, ajudar ele a sair do quarto para o banheiro. Também escutei relatos de mulheres que não conseguiam mais trabalhar, ou foram demitidas ou pediram demissão. E aí o que é que aconteceu? A vida delas foi para o ralo. E depois dessas orientações, que elas conseguiram se recuperar, elas foram resolvendo esses problemas. Uma delas falou até que conseguiu o emprego de volta. Isso é muito maravilhoso. Não tem preço realmente, porque não é só a questão da dor física, não é só a questão de você ter dificuldade de fazer os movimentos do dia a dia. É a questão da sua vida inteira retornar para você voltar para a vida normal, a vida que você tinha antes da artrose no joelho. Dá só uma olhada nessas duas histórias inspiradoras dessas mulheres maravilhosas que estavam sofrendo tanto e conseguiram voltar para a vida normal. Então, quando eu pude ir na padaria buscar pão e voltar, falei: "Meu Deus, estou andando". Muito Então, e sem dor, e sem dor. Por quê? A dor é o que acaba com a gente, é a dor, você não tem paz, né. Então eu tinha festinha na minha casa, eu não participava, porque você não tinha vida, porque a dor era demais. Então todo mundo já sabia que eu estava na cama. Ah, hoje não, tem festa eu tô lá. Que coisa maravilhosa, Neuva, fico muito feliz. Hoje eu estou em festa, eu estou lá, vou fazer isso, vamos. Já tive na praia depois disso, já fui, já passeei e continuo, sabe. Hoje eu só não saio porque eu falei que tinha um compromisso com a senhora, senão eu já não estava aqui Muito não. bem, Neuva está em todas agora, né? Passeando em todo Ah, lugar. agora eu quero tirar o atraso, viu. Céia Bias, eu tenho 65 anos e há mais de 10 anos eu sofro com artrose nos dois joelhos. Inclusive eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar melhor, né, dessa doença. Aí eu comecei a fazer de tudo, né, infiltração, hidroginástica, pilates, enfim. Mas infelizmente o médico me passou mesmo a cirurgia, falou que não tinha mais jeito, que já tinha feito de tudo, só a prótese mesmo. E a Aline entrou na minha vida, eu fazendo tudo direitinho, conforme a orientação da Aline. Eu pude notar que logo no começo eu já comecei a diminuir com aqueles analgésicos, aqueles remédios fortes para passar as dores. Hoje em dia eu já ando bem melhor, já não tenho mais dificuldade assim para me sentar, para me levantar. Eu já posso ficar mais tempo em pé para fazer as minhas tarefas domésticas. Enfim, né, esse método foi para mim maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus e a Aline. Olá, me chamo Herbert, sou filho da Aniceia. Ela estava muito deprimida, muito triste, porque ela não conseguia andar, ela sentia fortes dores no joelho. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje ela é uma nova pessoa, ela anda normal, não sente nenhuma dor. Fica aqui nossa gratidão, o nosso agradecimento sinceros para a professora Aline. Que Deus abençoe muito. Sabe uma coisa que é muito importante, que também ajudou essas mulheres, além de seguir realmente o tratamento correto, é o apoio das pessoas ao redor. Primeiro, você tem uma comunidade onde você possa se inserir, mesmo que seja uma comunidade no grupo do WhatsApp, mesmo que seja uma comunidade no Facebook, mas onde existam outras mulheres que passam pelas mesmas dificuldades que você, que enfrentam as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas frustrações e angústias de pensar, será que um dia eu vou conseguir realmente ter a minha vida de volta? Ou vai ser desse jeito sofrido assim para sempre? Será que um dia eu vou ter mesmo que colocar a famigerada prótese que tantas vezes, tantas pessoas já relataram, né? Inclusive nas minhas redes sociais tem muito depoimento de pessoas que até pioraram com a prótese, né? Fica com aquela dor de pós-operatório pro resto da vida, ou a prótese trava, a pessoa nunca mais consegue dobrar ou esticar o joelho. E aí, as pessoas que têm essa consciência ficam com esse medo de colocar a prótese com toda a razão, com toda a razão. E aí, imagina você conviver com esse medo de ter que um dia parar numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia tão invasiva, tão difícil e que é uma faca de dois gumes. Então, só de você se livrar desse medo de nunca mais ter que se preocupar com isso, já é uma super vantagem. E aí,
quando você encontra apoio e até inspiração, histórias que inspiram você, o seu tratamento muda, a sua perspectiva de vida, sua visão de mundo muda. Porque chega uma que conseguiu ficar boa da artrose no joelho, voltar à vida normal, com artrose super avançada, como você viu aqui. E aí você está numa comunidade, você vê um caso como esse, você se inspira, você vê que é possível para você também. Você vê na realidade. Não é uma propaganda que você vê e fica supondo se aquilo ali dá certo ou não. É uma pessoa real que passou por aquilo. E também tem aquelas que ainda têm medo, aquelas que não sabem se vão conseguir. E essas conseguem auxílio das outras que já estão mais na frente. Vai, continua, que vai dar certo. Se deu certo para mim, dá certo para você. Esse tipo de apoio mútuo entre as mulheres que passam pela mesma situação dá uma força para continuar no tratamento e para chegar ao resultado final de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, que só sabe quem está lá dentro. Eu tenho comunidades como essa dentro do PMA, que é o meu método de tratamento, e tem mulher que diz que não sabe mais viver sem o grupo até. Por quê? Porque elas conseguiram finalmente um lugar para relatar as dores delas, que muitas vezes a família não tem mais nem paciência de ouvir. Não é aquela pessoa que fica o tempo inteiro, tá doendo, ai meu Deus, como eu sofro, não sei o quê. Ou então também tem aquelas pessoas que simplesmente não falam para ninguém porque não quer incomodar ninguém, porque tem vergonha ou por isso ou por aquilo, ou simplesmente porque ninguém para ouvi-la. E num grupo como esse, você tem esse suporte, você tem esse apoio. Então, é uma ajuda muito importante dentro do tratamento. E é possível, sim, você ser inserida num ambiente como esse. Além disso, é importante você saber o quanto que o apoio da sua família pode te ajudar no seu processo de tratamento. Então, é fundamental que a sua família entenda o quão importante é tratar a artrose no joelho. Porque a grande maioria das pessoas, praticamente todas mesmo, não tem noção do quão grave a artrose no joelho é, o quanto ela acaba com a sua vida. E não estou falando só da dor no joelho e dessas coisas que eu falei aqui, não. Eu estou falando de comprometer a saúde geral do seu corpo. A artrose, ela faz com que você se torne uma pessoa sedentária. E aí, o que acontece quando você se torna sedentária? Todo mundo sabe já a relação do sedentarismo com o infarto e o AVC. Então, você começa a se tornar aquela pessoa que se move cada vez mais lento, que não consegue mais fazer atividade física, caminhar, nem pensar. E isso daí vai fazendo com que a sua circulação sanguínea vá diminuindo a velocidade. E à medida que ela vai ficando cada vez mais lenta, isso vai favorecendo o depósito de ateromas nas paredes dos vasos sanguíneos. São bolinhas de gordura que simplesmente prende na parede do vaso. E essas bolinhas vão se acumulando ali, porque o seu sangue não está circulando rápido. Então, dá tempo da bolinha grudar. E aí, essas bolinhas vão se acumulando, até fechar a passagem do sangue naquele ponto, e isso vai gerar o infarto ou o AVC. O coração para de receber sangue naquele ponto, ou o cérebro, e aí a pessoa pode morrer por causa de um evento como esse, né? O coração, realmente, se ele parar, todo mundo sabe, a pessoa morre. E o cérebro é a mesma coisa. Então, se a pessoa não morre, ela fica com sequela, muito provavelmente, de um evento como esse, né? Ou paralisia um lado, ou fica com dificuldade de movimentar de um lado. Tem gente que perde a visão do lado, quando é o AVC. Quando é o infarto também, tem vários efeitos colaterais. Tem gente que fica em estado vegetativo, né? Que eu acho que é pior do que morrer. Que a pessoa viver deitada numa cama sem conseguir nem falar, como eu já vi pacientes assim, realmente não tem condição. E aí, a artrose no joelho. Artrose no joelho, um negócio que você pensa que não tem nada a ver, mas um negócio no seu joelho pode levar você a sofrer um infarto, com uma sequela como essa, de ficar simplesmente prostrado em cima de uma cama, vegetando por causa das sequelas de uma artrose no joelho. E eu digo isso sim, porque minha mãe, inclusive, já passou por isso. Minha mãe teve um AVC e teve esses problemas, né? O caso dela foi outro, era um problema no coração, mas ela ficou deitada numa cama, vegetando até o dia de partir desse mundo. E isso não é fácil, não é de jeito nenhum. Com certeza para a pessoa que está passando é muito pior, mas a família
ver o ente querido passando por isso, eu me coloco agora enquanto familiar, vendo tudo isso, não tem como descrever o quão difícil é, o quão doloroso é. E aí eu pergunto para você, você acha mesmo que você, se passasse por um problema como esse, as pessoas ao seu redor não sofreriam junto com você? Claro que sim. Seu filho, seu marido, sua amiga, primos, irmãos, não sei quem são as pessoas próximas de você, mas essas pessoas com certeza sofreriam muito. E é por isso que elas têm que saber o quão importante é você se tratar. Principalmente se você mora com alguém na sua casa, ou principalmente se é alguém que te leva para o seu tratamento, é aquela pessoa responsável por você, principalmente essas pessoas. Porque elas têm que entender que você precisa de assistência. Não dá para ficar empurrando com a barriga. Você precisa fazer o tratamento correto para não ficar por aí gastando dinheiro à toa, fazendo coisas que não vão dar certo e às vezes você nem sabe que não vai dar certo e fica aí frustrada, pensando que o seu caso não tem mais jeito. Essa pessoa tem que entender a importância do seu tratamento, o quão mais rápido possível você tem que sair dessa situação, para não ter que desenvolver nada do que eu falei aqui, por consequência da artrose no joelho. A artrose, mais uma vez, ela não tem cura, ela é progressiva, mas tem como você controlar todos os sintomas da artrose no joelho para ter uma vida normal, por mais avançada que esteja a sua artrose, por mais que já não tenha mais cartilagem, por mais que já esteja batendo osso com osso. Os 2 casos que você viu aqui nesse programa de hoje, elas duas estavam exatamente desse jeito que eu estou descrevendo aqui. Então, não importa. O que importa é você precisar fazer o tratamento completo na sequência certa para conseguir ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. E o seu familiar precisa ter consciência disso. Aline, como é que eu faço para ele ter consciência de tudo que eu estou passando e da importância desse tratamento? A primeira coisa que você pode fazer é colocar esse vídeo aqui para ele assistir, para ele entender que esse problema seu não se resume só ao joelho, não se resume só à dor, não se resume só a andar mancando, nem muito menos a não sair mais de casa. É uma coisa muito maior, que vai afetar o seu emocional, vai afetar a sua alegria de viver, vai afetar toda a sua vida. Tem gente que entra em depressão por causa da artrose no joelho. Tanta tristeza de não conseguir mais fazer nada e de ter que conviver com tanta dor. Então, é uma doença extremamente agressiva que absolutamente ninguém que é leigo e que nunca passou por isso, né, fisicamente, essas pessoas com certeza não têm noção da extensão da gravidade dessa doença. Então, à medida que a sua família vai entendendo essa importância, o quanto é urgente você se tratar, eles vão começando a te apoiar mais. Eles vão entender mais quando você reclama da sua dor. Eles vão querer poder fazer mais por você, porque vão entender essa necessidade. E você que está aí sofrendo com essa dor, se tiver alguém que possa te ajudar, isso vai ser de grande valia no seu processo de tratamento, até você conseguir ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. Aline, mas que tratamento é esse que você tanto fala aí? Eu ainda não entendi. Eu estou falando aqui do método PMA, que é o tratamento para artrose no joelho, completo, na sequência certa, que você pode fazer na sua casa, sem precisar comprar remédio nenhum. Não precisa tomar nenhum remédio nesse tratamento. Aline, quero saber mais. Então, continua acompanhando aqui os meus conteúdos, que sempre eu falo mais e mais sobre esse tratamento. E no próximo mês vai ter um evento onde eu vou ensinar muito melhor, com mais detalhes, sobre esse passo a passo desse tratamento, para você conseguir ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. Então, se liga nos meus conteúdos, que já já esse evento vai rolar. Agora, eu quero te pedir o seguinte, coloca aqui nos comentários, me conta um pouquinho da sua história com artrose no joelho. Por quê? Quanto mais eu entendo as dificuldades que vocês passam individualmente, a história de cada uma, melhor eu consigo ajudar vocês. Eu entendo as particularidades de cada uma e também é muito bom falar sobre as nossas dificuldades. É uma forma de aliviar aquele peso que a gente sente, né? Falar um pouquinho daquela dificuldade que a gente passa no nosso dia a dia também ajuda
a seguir em frente, né? Para você conseguir ter esse ânimo de continuar se cuidando e principalmente seguir esse rumo até ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, porque sim, é possível e eu tô aqui para te mostrar isso. Então, não perde de assistir os meus conteúdos aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal agora mesmo para você receber sempre mais vídeos de orientação, que eu sempre vou falar sobre a artrose no joelho e formas de te ajudar nesse processo até conseguir ficar boa e voltar à vida normal. E importante, se você conhece alguém que está passando por esse mesmo problema, sofrendo com artrose no joelho, compartilhe esse vídeo com essas pessoas também, porque elas precisam ter essas orientações, entender que existe um passo a passo que elas podem seguir para ficarem boas do joelho e voltar à vida normal, independente de se elas já tentaram tudo e nada deu certo. Que, mais uma vez, essas pacientes que vocês viram aqui, as duas já tinham tentado de tudo. Infiltração, remédio, pilates, fisioterapia, academia, hidroginástica, nada tinha resolvido o problema. E, à medida que você for assistindo os meus conteúdos aqui no canal, vocês vão entendendo por que é que nada disso dá certo. Realmente não tem condição de dar certo jamais, porque existem lacunas que precisam ser preenchidas nesses tratamentos para aí sim você conseguir o seu resultado de poder voltar para a sua vida normal. Então, não se desespera. Se a sua artrose já está grau 4, grau 5, se você já não tem mais cartilagem nenhuma, se já está batendo osso com osso, se o seu joelho vive falseando, você não tem mais nem coragem de andar direito, com medo de cair, muita fraqueza, se a sua idade já é avançada, nada disso te impede de ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal. Isso é um fato, porque todas as minhas pacientes que chegam para mim, chegam exatamente nessa situação. Salvo uma ou duas exceções ali, muito raro, de alguém que ainda chega no grau 1, no grau 2, mas 99% chega para mim assim. E elas conseguem ficar boas do joelho e voltar à vida normal. É por isso que eu digo com tanta clareza que não existe nenhum caso de artrose no joelho, que seja só artrose no joelho, que você faça o tratamento e não tenha nenhuma melhora. Eu ainda não vi. Aline, pode acontecer de eu não ficar boa, não ter melhora nenhuma, só se você tiver uma artrite reumatoide associada. Já teve a famosa chikungunya que trouxe sequelas, ou então tem um menisco extruso, que aí você precisa fazer a cirurgia para recolocar o menisco no lugar, senão a dor não vai embora. Mas se o seu problema é artrose, que é disso que a gente está falando aqui, seguindo o passo a passo certo, você consegue sim voltar para a sua vida normal. Isso é um fato incontestável, porque é o que eu vejo todo santo dia com as minhas pacientes. Quando elas não conseguem resultado nenhum, é porque tem esses problemas que eu falei aqui associados. E o método PMA trata artrose no joelho. Aline, e se eu tiver algum desses problemas, como artrite reumatoide, eu posso fazer o PMA? Pode sim, porque quem tem artrite reumatoide precisa também fazer exercícios. Por exemplo, precisa ter força no joelho, precisa combater a inflamação. E tudo isso acontece no PMA. Agora, eu só digo que a artrite reumatoide, que é uma doença totalmente diferente, é mais difícil de tratar a dor dela, porque é uma dor que vem do sistema imunológico, do mau funcionamento dentro do nosso corpo, do sistema imunológico que ataca o próprio corpo. E aí, exercício nenhum, por exemplo, ou manobras manuais, ou compressas, nada disso, consegue controlar isso, né? Quem consegue são os remédios, e aí essa pessoa fica suscetível à eficácia dos remédios para ter grandes melhoras, tá? Mas no quesito combater a inflamação, combater a fraqueza, tudo isso você pode conseguir no PMA também, tá? Mas o método PMA, ele é para artrose avançada no joelho. Se o seu problema é esse, você consegue sim ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Aline, gostei muito do que você falou aqui, quero saber mais sobre o seu trabalho, sobre o seu método de tratamento para artrose no joelho. Então, aqui embaixo desse vídeo tem um link, você vai lá nesse link, clica e vai abrir uma página onde vai ter mais informações
sobre esse tratamento que eu estou falando aqui. E, para a gente finalizar, lembrando que toda terça e quinta, 8 horas da noite, tem o programa Fique Boa do Joelho com a Aline. Então, eu estou te esperando no próximo programa. Muito obrigada por sua atenção até aqui. Um beijão e até o próximo.